Fala aí galera, eu sou o T e puta que pariu, mano, o T chora demais. E muito bem, meus amigos, estou aqui pra poder falar sobre um tópico dentro do Yu-Gi-Oh! Competitivo que não sei se você percebeu, provavelmente já, mas é só pra constatar, que é a importância crescente, extremamente crescente, veementemente crescente nos últimos anos do Yu-Gi-Oh! E basicamente o Yu-Gi-Oh! Moderno se resume nisso, que são nas Tech Cards. Basicamente, o Yu-Gi-Oh! Foi um jogo criado onde você tirava... Foi uma evolução de jogo ter chegado nos arquétipos, ou seja, cartas que apontam para elas mesmas. E isso é de extrema importância, já que a existência de arquétipos fez com que agora você pudesse alcançar a tua própria engrenagem através das tuas próprias cartas, gerando tanto jogada quanto follow-up. Isso une o jogo de uma maneira muito legal e bem menos abrangente do que você colocar como por exemplo sinergia justamente com um tipo, você vai invocar um zumbi do cemitério. Quando você restringe isso através de arquétipos e você vai ligar pelo nome, então você vai pegar Normal Summon de um Stratos, vai poder adicionar o Hero, Normal Summon de um Salamangreat Gazelle, vai poder mandar uma carta Salamangreat do deck. Isso é extremamente importante, porque fez o jogo chegar num ponto muito bom, que você consegue controlar as suas jogadas de maneira muito mais eficiente do que antes, que você ficava preso a precisar comprar aquelas cartas para poder jogar. A questão é que em algum ponto do jogo isso desequilibrou um pouquinho e a gente passou a depender muito de Tech Cards. E a partir desse momento as Tech Cards passaram a ser mais importantes do que a engine. Se você não entendeu o que eu tô falando, fica aí porque o assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, então, como eu citei, a existência de arquétipos foi algo muito benéfico pro jogo, fazendo com que você tivesse muito mais um controle pleno sobre as tuas ações, sobre as tuas jogadas, sobre o que você ia ter naquele turno, o que você ia preparar pro turno seguinte, sem depender necessariamente de você estar comprando cartas aleatórias. Por exemplo, os decks antigos era uma mistureba de boas cartas, e essas boas cartas até podiam ter uma certa sinergia. Por exemplo, eu vou ter o Sangan, que no outro turno ele vai buscar uma carta boa pra mim jogar na volta. Pode até ser, mas quando você tem arquétipos, isso se torna muito melhor. Você usa o arquétipo, Normal Summon, busca a carta, ou então revive um bicho específico do cemitério, e aí esse bicho que você usa pra reviver, ele é buscável através de outras cartas da tua engine. É muito melhor eu ter uma coisa dessa forma, por mais que ele não tenha exatamente o nome dele, como por exemplo o Wolfbark na época do Firefish lá, que você era muito bom você ter o Wolfbark, porque você tinha um tank e você tinha a outra spell que dá Summon, que eu não lembro o nome dela. E aí, por mais que não fosse Firefish, tinha uma clara sinergia ali, porque o Wolfbark interagia com a carta específica do Firefish, só que as cartas do Firefish eram buscáveis pela própria engine e girava de uma maneira muito interessante. Então os arquétipos fizeram algo nesse sentido. E aí, a preocupação inicial sempre foi jogar. Eu vou jogar com a minha engine, e às vezes ela era grande, às vezes não, e você precisava se defender com Tex. E isso sempre existiu, você precisava se defender com Tex. Afinal de contas, o Yu-Gi-Oh! Antigo, nos primórdios do Yu-Gi-Oh! O jogo era bem mais lento, então a tua jogada era basicamente sempre com relação à vantagem. O que eu quero dizer com isso? Vantagem não é só necessariamente com a quantidade de cartas que eu tenho na mão. Se eu tiro uma carta tua, por exemplo, eu tô na vantagem, porque você tinha uma carta antes e agora você tem uma carta menos. Ou seja, eu ganhei uma carta em relação a você, porque eu tirei uma carta tua. Então era muito sobre isso. O meu Normal Summon pode buscar uma carta, e essa carta vai buscar uma carta com follow-up pra fazer essa mesma coisa de novo, e dependendo da situação eu posso tirar uma carta tua, você vai ficar com uma carta também em relação a mim, e as defesas que você tinha através de traps. E essas traps você precisa setar, por mais que ela tivesse até um poder alto, mas o fato dela ser setável e ficar ali estática faz com que ela fosse um pouco mais fraca e vulnerável dependendo da situação. Mas ainda assim você precisava sim dessas techs pra jogar. Só que como o jogo era muito mais lento, a forma com que a tua engine era gerenciada e gerida fazia com que você conseguisse jogar bem pra cima dessas techs. Não necessariamente você estava vendido se você fosse primeiro ou se você fosse segundo, em detrimento a essas techs que o cara estava usando. A questão é, e aí você pode até cair no argumento de que isso simplesmente é algo sem sentido e sem nexo, porque sempre foi necessário ter techs. Afinal de contas, se você não tivesse techs antigamente no Yu-Gi-Oh!, você não conseguia se defender, porque os teus monstros, a tua engine, não gerava interação. A interação até podia gerar uma vez ou outra, mas a principal forma de interação era você ter tech para comprar ela e setar. Por mais que não fosse sempre as mesmas techs, você podia comprar e setar para segurar o jogo, para você ter mais presença de jogo na volta. Afinal de contas, a tua jogada não era construída toda no primeiro turno. Geralmente era um turno de setup para você poder voltar. Então, essas techs eram necessárias, altamente necessárias, para você segurar o oponente enquanto você estava juntando recursos para poder voltar. Tudo bem. Agora, com o passar do tempo, onde os decks ficaram muito mais rápidos, e a partir desse ponto, quando o jogo fica mais rápido, você chega numa constatação. Existem as
engines, as engines ficam amarradas e elas começaram a ficar fortes. Você interage no turno do oponente com a tua engine, e aí você interrompe a jogada dele. E à medida que o tempo foi passando, isso foi ficando na seguinte forma: os monstros eram muito grandes, então se eu consigo fazer uma play e você não consegue, se você não consegue estabelecer a tua play pra cima de mim, a play que eu vou fazer, ela não só vai lidar com um pouco que você fez, como eu vou te matar. Então você não vai ter tempo de poder voltar pra cima de mim. É um exemplo. Outro exemplo é que se eu tô jogando, eu ganhei no dado, eu vou começar a jogar e eu construo a minha board, se as tuas techs forem traps pra tentar se defender, ou então como o jogo antigo que era, que por mais que eu não ganhei no dado, eu sou segundo, tudo bem, o cara vai fazer vantagem, vai setar as traps dele, eu vou tentar fazer jogada, eu posso tomar a trap dele, mas eu vou setar a minha, e aí ele vai tomar a minha trap, e a gente vai trocar tiro. Só que, com o passar do tempo, isso foi ficando defasado, porque a minha engine tá tão rápida e eu consigo estabelecer boards tão boas, e eu nem preciso mais comprar trap pra setar, porque a minha engine gera interação e gera follow, ela gera tudo, e eu faço tudo que eu tenho pra fazer já no meu primeiro turno. Você não vai ter a chance de jogar, porque o meu primeiro turno vai impedir absolutamente tudo que você fizer, principalmente se o seu deck for mais lento. E a partir daí nasce a necessidade de se usar hand traps. Quando se fala em techs, muita gente só imagina que é hand traps, mas não é. Tech não é só hand trap, é qualquer carta externa, a tua estratégia, a tua engine que você vai usar no teu deck pra poder corrigir certa fraqueza. Então, o teu deck não tem como lidar muito bem com back row, você vai colocar os twin, o ciclone da vida. É uma tech card, é um espaço de tech no engine, é um espaço no engine que você tem. Isso são techs e elas sempre foram usadas. A questão é que, a partir de um ponto do jogo, se as tuas tech cards não fossem exatamente hand traps, ia ficar muito difícil de você ganhar o jogo, porque o cara ia estabelecer uma board pra cima de você e ganhar o jogo sem você ter a chance de jogar. Claro, ele não ia tirar teus pontos de vidas ali, mas você não ia conseguir quebrar a board dele, e a board dele que ele fez com muitos monstros pra interagir com você, ao mesmo tempo, são monstros em ataque que vão te matar, e você não vai ter tempo de voltar nessa partida. A partir desse ponto, você vê a necessidade de estar usando um montão de hand traps pra não perder, e isso por si só não é um problema, acredite, não é um problema, é só como o jogo foi se desenvolvendo. Voltando nesse ponto de velocidade de jogo, como o Yu-Gi-Oh! Foi se modernizando nesse sentido, muitos decks tiveram seu poder elevado, para mesmo decks antigos foram recebendo suportes para ter o seu poder elevado, porque quando um suporte vem, o que ele basicamente precisa fazer é ajudar aquele deck. Teoricamente, eu sempre falo isso aqui, colocar aquele deck no mapa do ano, no contexto do Yu-Gi-Oh! Atual que ele tá. Então, se o jogo tá rápido, o suporte tem que deixar o teu deck rápido, ele tem que fazer mais ou menos as coisas que o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo exige. Então, quando isso foi acontecendo em múltiplos decks diferentes, todos os decks passaram a ficar bem rápidos. Ou seja, a gente tá num ponto onde, se você deixa qualquer deck jogar, ele vai fazer uma board muito opressiva pra cima de você. Mas muito opressiva pra cima de você. Basicamente por isso que você tem tipo 20 decks rogues que, se eles jogam, eles ganham de você e acabou. Ou seja, não é só um grupo fechado do meta que tem essa propriedade, é muita gente ao mesmo tempo. Quando esse tipo de coisa acontece, você consegue ver algumas desvantagens. Por exemplo, tem alguns decks que não tem espaço para estar usando múltiplas techs, porque quando isso acontece, e a medida foi, olha só como é a evolução. Primeiro, você tem que usar múltiplas techs para você ter a chance de comprar alguma delas e parar a vinda do seu oponente. Se você consegue fazer isso, eu vou tentar jogar. Beleza, se o cara tiver tech pra me dar, ok, a gente troca tiro. O problema é, como chegou nesse ponto, qual é a evolução de que, se eu... Primeira etapa, eu tenho engine, então eu não preciso, teoricamente, aguardar o que eu vou comprar. Eu vou buscar o que eu preciso pra construir minha jogada, beleza? Segundo ponto, eu não preciso mais esperar comprar até pra setar, porque a minha engine consegue fazer interação. Então, ela faz, a minha engine é alcançável e ela vira interação enquanto é follow, enquanto é tudo. Tudo é a minha engine. Segundo ponto. Terceiro ponto. Se a minha engine passa, o meu oponente não vai conseguir quebrar muito provavelmente. Então eu estabeleço a board impedindo com que ele consiga quebrar minha mesa e consequentemente eu ganho, porque eu viro meus pra ataque e bato. Então construo a jogada com o follow que eu guardei. Quarto ponto. Eu preciso usar tech pra impedir que o oponente chegue nisso. Ok. E isso funciona. E eu consigo parar ele. Ótimo. Chegamos no equilíbrio. Mas aí entra a próxima evolução, que é o meu deck não pode perder pra uma hand trap que o oponente tem. Por mais que ele vá usar 9 hand traps, ele comprou uma e me deu, eu não posso parar com isso somente. Eu preciso passar por cima disso. E se eu passar por cima disso, eu vou fazer o passo anterior, que é... vou construir minha board e impedir ele de jogar, agora ele tendo uma carta a menos. E essa evolução fez com que os decks ficassem muito resistentes a hand traps. É basicamente como se fosse uma doença. E se o anticorpo atacou aquela doença e não matou todo, ela ficou resistente aos anticorpos. E agora os anticorpos não conseguem mais lidar com ela. Foi a próxima evolução. E é quando a gente chega no ponto mais ou menos como jogadas push. Uma hand trap não é suficiente. E quando uma hand trap não é suficiente, o que precisa acontecer? Você precisa ter
volume. E a partir do momento que você precisa ter volume nesse número de tech cards, você vai ter que ter um deck que consiga jogar com uma engine bem pequena e ao mesmo tempo consistente dentro dela mesma, e eu posso usar muitas tech cards. Estatisticamente, eu posso usar um número de 9 hand traps e eu vou conseguir comprar uma delas na minha mão inicial. Só que isso não é mais suficiente. Então eu preciso usar um número de hand traps que vai fazer com que eu tenha combinações dela. É um combo de hand trap, literalmente um combo aleatório, mas eu preciso obrigatoriamente ter pelo menos 2, se não 3, para poder construir, a minha jogada. Mas para isso dar certo, a minha engine tem que conseguir jogar com poucas cartas. E essa foi a evolução que chega no que tá hoje. As jogadas, as engines precisam ter curtas, precisam jogar com poucas cartas para eu poder ter espaço para usar muita tech cards. Caso contrário, não vai ser suficiente e eu vou perder. E não é só pro Tier 1 não. Tier 2, Tier 3, Rogue, todo mundo vai ganhar de mim porque eles conseguem passar por cima disso. E você pode até argumentar, porra, mas hoje, nesse competitivo atual, por exemplo, você tem o Sword Soul e o Bird, que são decks, teoricamente, que o standard dele nem usam lá tanta tech cards assim. O Bird só tá usando cerca de 9 tech cards, porque de resto ele precisa de tudo isso pra poder jogar. Então, nem é tanta tech card assim. Como que você tá dizendo que techs são mais relevantes, muito mais relevantes do que a engine, se o Bird, que é um dos principais decks do formato, simplesmente é um dos melhores decks, e ele nem tá usando isso que você tá dizendo? Aí é que entra a questão. Ser primeiro e conseguir passar por cima de tech cards do oponente, basicamente é a obrigação de todo deck. Tem alguns que se dão melhor com isso em relação a outros. O problema é, a existência das techs faz com que o teu deck consiga ser versátil suficiente indo primeiro e indo segundo. Um deck como o Bird, por exemplo, como eu acabei de falar, o espaço para esse número de tech não é suficiente. Então se o Bird usa 9, ele vai ter uma, quase sempre. Ótimo. Mas não é suficiente. Não é suficiente pra parar ele e a dele também não é suficiente pra parar os outros. E aí é que entra a questão. Todo deck nesse tipo é ruim do segundo. E ele vai perder mesmo assim, porque ele vai entrar naquela outra etapa que eu falei. Uma hand trap não é suficiente, e é o que ele pode usar. Isso é altamente restritivo. Tudo bem que a engine de Bird, ela é até decente indo segundo, é uma das mais decentes, só que nunca dá certo. E se você usa essas techs, vai ser hand traps. Ah, não posso usar hand traps, eu vou usar caça pra quebrar campo, o que até faz sentido em algum ponto, só que como tá hoje, você deixar o cara jogar safe é completamente inútil, porque as jogadas são feitas pensando nisso também. E aí entra outra parada. Quebrar o campo não é mais uma opção. Ou seja, nós somos reféns das techs. E a tech é muito mais importante do que a engine no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo. Foi pra isso que o jogo percorreu. E não só isso. Quando você tem esse mundo, você usar um deck que vai tentar quebrar campo com engine é mera desilusão. Você não vai conseguir. Isso não existe mais. Já existiu. As engines eram muito mais importantes do que as techs, apesar das techs serem sim importantes. Por exemplo, na época que o Sala e o Orkut eram os metas, isso era bom, esse meta era bem bom. E o Sala já usava 12 hand traps no deck, e muita gente falava que o Sala já era um deck de tech, e que quem ganhava os jogos não era o Sala, eram as techs. Eu entendo o que você tá falando, mas lá é muito diferente, apesar de já ser um início desses bolsos. Nibiru, o Sala, ele tinha a possibilidade de conseguir ir segundo decentemente, sem se fuder pra basicamente nenhuma hand trap sim, ou até 12 você conseguia fazer alguma coisa, porque a engine dele não interagia em si. E a questão é que ele tinha uma dinâmica muito boa, e sempre voltava pra tentar fazer a mesma jogada de novo, e de novo. E de novo, e uma vez que a jogada dele colava, as defesas eram recursivas e eram muito melhor nas matchups, nas principais matchups. Por exemplo, o jogo do Sala é uma coisa que o Paulo, que usava o deck na época, falava muito. O Sala, no grind, ele era melhor contra o Orkut, que era o melhor deck, do que o Orkut contra o próprio Orkut, porque as defesas do Sala eram recursivas, a engine fazia diferença, por mais que seja defesa para poder interagir com o cara. E no ponto de vista atual, isso moldou o jogo. Basicamente o jogo é moldado dessa forma, tanto que se um deck não tem espaço para estar usando bom número de tech cards, mas ele consegue ganhar de todo mundo quando ele vai primeiro, você pega aí Pendulum, Mermeio, todos esses decks nesse sentido, eles ganham de muita gente quando eles começam, bastam eles jogarem, e eles vão ganhar os jogos. Por que eles não são os metas com o Infernable, por exemplo? Por que eles não são meta tier 1? Porque eles têm essa parada. Eles estão fora do grupinho que consegue usar tech cards. E tech card é mais importante do que engine. Você precisa usar tech cards. Um deck que tem espaço para usar muita tech card e tem uma engine curta, por mais que ele não seja exatamente o deck mais forte, com certeza, em algum ponto, ele vai se sobressair em questão de consistência, em longevidade de jogos. E isso, do jeito que o Yu-Gi-Oh! É hoje, vai perdurar sempre.
Por isso que o Sky Strike ainda tá por aí, por isso que o Tri-Brigade Melf ainda tá por aí, o Invoked mais ou menos, mas ele tá mesmo nessa vibe com a engine de DPE, por exemplo, apesar de que o Invoked são 3 engines diferentes, hein? É bem estranho, é um pouco aleatório essa porra aí também. Então esse é o ponto em que o jogo chegou, onde as tech cards são bem mais importantes do que as engines, e o que faz com que isso aconteça, olha tudo isso que eu falei, o que faz com que tudo isso aconteça, os arquétipos foram excelentes. A forma de você usar de engine pra poder interagir ao invés de trap, eu até acho ok. O problema é que quando isso passa, você ganha o jogo, as tuas interações são de monstros muito fortes, ou seja, se você aguentar um turno e o cara não quebrar aquilo em um turno, ele morre, porque os bichos vão matar o oponente, porque os caras são grandes, os bichos são parrudos, eles são grandes, e quando isso acontece no jogo, e todo deck consegue fazer isso, você tem que usar tipo 12, 15, 12 ainda é pouco, tem que usar 15 pra cima de tech de hand trap pra não perder pra isso, e isso restringe o jogo de uma maneira, o game design de uma maneira muito estranha, muito estranha. No fim das contas, isso é só uma constatação. Como corrigir isso? Banlist, não tem como. Banlist corrige isso. O jogo é injogável por causa disso? Não necessariamente, a gente pode passar por formatos bons ainda. O formato do jeito que ele tá hoje, ele não é bom. Mas a gente pode passar por formatos bons. Banlist vem aí, blá 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 blá. Acho que isso vai acontecer no futuro próximo? Não acho. Mas com certeza é um defeito. Não que não precise usar techs. Tudo, o mundo ideal é onde você usa decks que vão trocando tiro. O objetivo é você lidar com o que o cara fez, o cara lidar com o que você fez, mas o jogo não acabar instantaneamente. Inclusive, tem alguns aceleradores de jogo que eu não gosto. Por exemplo, a Apollousa é um acelerador de jogo muito forte, que faz com que todo deck tenha 3 negates ali. Twin Twister é um acelerador de jogo que eu não gosto. 2/1, que tira a defesa de Spell Trap, que poucos decks conseguem fazer isso. Mas, com isso, com muito back row removal, para lidar com Spell Trap, são interações mais paradas, você tem muitas Floodgates. Então eles precisam existir ao mesmo tempo. Access Code e Hellsword são aceleradores de jogos absurdo, porque o jogo acaba assim. Basta você lidar minimamente. A tua engine não mata, mas se você junta e chega no Access Code ou no Hellsword, como era pré-lançamento do Axis, o jogo acaba. São aceleradores de jogo que elevam isso à enésima potência. Então, tudo isso são alguns problemas estruturais que o jogo tem, que eu só tô aqui pra poder comentar com você. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais.